abrigadas, né? Deve ser avaliado, feita uma avaliação psicossocial tanto da vara da infância quanto do abrigo, mas a probabilidade maior dessas crianças seria para uma adoção, né? Seria para uma família substituta. Esse caso foi um caso que o quintal da casa de Ana, através desse projeto Um Lar para Todos, conseguiu fazer a reintegração das 3 meninas com a avó materna. E, ao mesmo tempo, mas essa avó, como era idosa, não tinha condição de cuidar do menino que era recém-nascido. E também esse menino era filho do traficante, que também não podia saber do destino desse menino. Esse menino foi adotado. Ele era irmão das meninas por outro lado, quer dizer, por outro pai, só por parte de mãe, aliás. Tinha outro pai que era o traficante. As meninas eram irmãs bilaterais, digamos assim. E essa avó tinha, aliás, as 3 meninas, essa avó tinha condição de cuidar das 3 que já eram maiores, quer dizer, não é muito grande não, mas maiorzinhas. E o menino acabou sendo adotado porque o pai ameaçava a avó, né? E a mãe. E nós conseguimos um padrinho para essas crianças, inicialmente, que acabou dando uma casa para essa avó, né? E hoje conseguimos um outro doador de uma máquina de costura, ela costura para fora. E o marido dela conseguiu também um emprego, ela cuida dessas crianças. Quer dizer, esse já foi um misto de adoção com reintegração, porque tem que avaliar o caso, era outro pai, outra situação, tá? Esse foi um caso bem bacana e a gente conseguiu também gerar renda para essa avó, podendo ficar em casa cuidando das meninas. Ainda teve o apadrinhamento. É interessante porque em 2 casos foi se colocada aqui a questão da destituição do poder familiar. Pela manhã nós estávamos na plenária, foi levantada a questão do processo de destituição do poder familiar, porque eu sei que até as equipes levarem como encaminhamento a destituição já foi esgotada aquela história que a gente vem conversando desde ontem, né? Da excepcionalidade de se buscar família extensa, enfim. Essa demora, como você observou nesses 2 casos que vocês acompanharam, da questão da demora da destituição, porque é uma coisa que nos angustia muito ainda, essa espera da criança pela decisão da destituição, porque até chegar a decisão que vai ser uma destituição é uma demora. A partir dessa decisão, a demora para a destituição. Na verdade, só um minutinho, na verdade, o que acontece quando, nesse caso aí do menino, das 3 irmãs, é que a destituição acontece em conjunto, concomitante com a adoção. Porque já viram que não dava essa mãe dependente química, eles sendo negligenciados, até negligenciados mesmo, porque a negligência é uma violência por omissão, né? Você não age. Então, o que acontece? A indicação para adoção aconteceu imediatamente, quando foi demonstrada a possibilidade de reintegrar as meninas, e ele não tinha condição mesmo. Então, a pessoa topa, como era menorzinho, o casal topa, quer dizer, o pretendente, que pode ser pessoa solteira também, topa a adoção e concomitantemente com a destituição, porque a destituição, todos os indicadores levam a crer que ela será julgada procedente. Entendeu? Esse é um dos poucos casos onde, normalmente, a gente que conversa muito com os adotantes, a gente sabe que quando a pessoa demora muito para conseguir adotar um recém-nascido na sua comarca, ela fica sonhando em adotar em outra comarca, né? Só que isso não acontece, porque as crianças menores normalmente saem para a própria comarca. Então, esse é um dos raros casos onde uma pessoa de uma outra comarca pode adotar um recém-nascido vindo de uma cidade diferente da que ele mora, né? Porque ela topa enfrentar a destituição do poder familiar concomitantemente.
Onde é... Exatamente. Os 2 casos já foram abordados? Atendeu a sua... O grupo de vocês é você mesmo? Não. Eu só quero chamar a atenção para 2 instrumentos, né, jurídicos, assim, que seria a guia de acolhimento. Ela tem que ser cada vez mais aperfeiçoada. Quais são os motivos historizados que justificavam naquele momento a excepcionalidade, certo? Mas o outro, que é muito importante, às vezes a falha, é o plano de intervenção, onde atendimento, né, que deve ser aí algo que temos que chamar os atores todos, não é? Os atores. Nesse caso aí, eu vi um pouco lá, mas podia ser até o CREAS, o CAPS, né? Inclusive, no caso de vocês, o Hospital de Ana, não é isso? Que vai entrar como ator também para potencializar a rapidez do caso, o estudo, a decisão e a melhor forma de atender o interesse da criança. Isso que acontece errado, porque o santo está adotado, acaba com a vida dela. Demorar muito analisando. Agora essa aqui só vem com o nome da criança, é isso? Mas não pode mais vir só com o nome da criança. Está no novo estatuto do adolescente. E o grupo de vocês? Só para a gente, sabe por quê? Vamos finalizar. Só para a gente poder passar para o programa Lar para Todos, para vocês verem como que aconteceu. Também não criar aí expectativas. Vamos lá. Caso 3. 2 irmãos, filhos de uma paciente psiquiátrica, foram abrigados desde bem novinhos. Quando um dos meninos estava com 7 anos de idade e o outro com 9 anos, houve o interesse de uma família em adotar o mais velho. No entanto, a mãe biológica deles teve mais um filho, que quando bebê se juntou aos irmãos mais velhos no mesmo abrigo, no intuito de que alguma família se interessasse por adotar os 3 irmãos juntos. O que nós conversamos? Não se fala ali na questão da busca nos parentes. Aí a gente conversou que provavelmente já houve uma busca ativa na família extensa para ver se haveria alguém para ficar com os irmãos. E se foram para o abrigo, provavelmente não. Então, tentar encontrar, fazer a busca ativa de uma família que quisesse adotar os 3, para não desmembrar os 3 irmãos, e antes do desmembramento, já tentar a adoção internacional de alguém, se houvesse algum casal que quisesse adotar os 3, para não desmembrar. Porque a gente pensou, de 7 e 9 anos, se estão no abrigo desde pequenininhos, já tem vínculo afetivo bem grande entre os irmãos, se cresceram juntos. O menorzinho, não havendo nenhum casal, nenhuma família tentando adotar os 3, querendo adotar os 3, desmembrar, né, os 2 para irem separados do pequenininho, ou o pequenininho talvez seria bem mais fácil de encaminhar, porque é neném. Só que do pequenininho, até na família, fala ali da mãe, paciente psiquiátrica e tal, mas não fala nos avós, não fala nos avós maternos, nos avós paternos, de repente, se haveria possibilidade nos padrinhos de batismo, padrinhos afetivos, né? Então, mas a gente pensou na possibilidade de desmembrar, só que se não houvesse ninguém com a possibilidade de ficar com os 3. No que durante a permanência no abrigo, recebia a visita do pai cerca de 2 vezes ao ano. Aqui nós também conversamos sobre a destituição do poder familiar e encaminhamento para a adoção do menino. Porque com uma visita de 2 vezes ao ano, eu acho que é bem difícil de se manter vínculo, né? De se manter afetividade, ou de se ver interesse do pai em criar o filho. Quanto mais que o pai ainda continua bandido, que família, que referência de família que esse menino vai ter. Só que também não foi falado, né? O menino já foi direto para o abrigo. Então, de repente, na família extensa, poderia haver alguém que quisesse ficar com o menino. Só que também aquele caso que você falou anteriormente. Como o pai é bandido, os parentes podem ter medo, né, de ser responsabilizado. Provavelmente ele iria para adoção e ir fora do local de nascimento para não ser reconhecido pelo pai. Bom, então vamos lá. Esse último caso do menino de 2 anos que viu a morte da mãe, sendo pelo pai. Pelo pai.
Não, por bandidos, outros bandidos. Vai ver que é tudo amigo, frequentava a casa dela, tomava chopada. Bom, hoje o menino tem 16 anos, odeia psicólogas e assistentes sociais, é extremamente revoltado e apresenta sinais de transtorno psiquiátrico. Hoje ele tem 16 anos. E por que essas histórias são todas reais? Eu vou depois dizer por quê, tá? Então você vê, né? Hoje ele tem 16 anos, hoje em 2012. Então são todos abrigos de casos Niterói e São Gonçalo, tá? Hoje ele tem 16 anos, quer dizer, quantos anos ele ficou no abrigo? 14. Nunca pensaram em destituir essa criança? Botar para adoção? Por quê? Obviamente que tentaram buscar essa família extensa. A desculpa da família extensa. A desculpa, sempre. Por quê? Porque é o ranço do biologismo. O biologismo acima de tudo. Tem que ficar ali porque é do sangue do sangue. É isso. A gente tem que inverter essa lógica, gente. A gente tem que fazer algo novo. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente tem quantos anos? 22? Não, 28. Não é 90? Ah, é, 22. Eu estava diminuindo 90 de 12. Não posso, é 12 de 90. Sou péssima em matemática. Então, o que acontece? Essa criança não foi pensando nisso. Sabe o que aconteceu no primeiro caso que você falou? Tinha uma pessoa interessada em adotar o mais velho. Nisso entra um bebê, foi o que... Deixa eu lembrar seu nome. Foi o que Valdelice disse. Aí espera, a mãe tem outro filho, aí inviabiliza porque é grupo de irmãos maior ainda, passou de 2 para 3. Tinha uma pessoa interessada em adotar o mais velho. Que é raro, né? Que é raro. Aí entra um bebezinho, aí desmoronou tudo, porque talvez eles estivessem querendo que adotasse os 2 irmãos. Tudo bem, a gente tem que respeitar esse vínculo entre irmãos, mas eu não sou grudada com meu irmão. Eu tenho a minha vida, com meu irmão da vida dele. Eu fico caçando para manter o vínculo afetivo aceso. E às vezes nem reconhece. Os abrigos continuam separando crianças, irmãos, embora seja proibido agora pela nova lei. O que aconteceu? Olha o cúmulo. A coisa mais óbvia do mundo. Os meninos continuam abrigados. E o bebezinho foi adotado. O bebezinho tem que ser um instrumento, a arma para a adoção dos irmãos. E não separar e ele ser adotado. Tudo bem, porque ele também não tinha vínculo nenhum com aqueles irmãos. Pelo menos mal, não empatou a vida de uma criança. Bom, esses casos todos foram vistos pelo quintal da Casa de Ana, mas não necessariamente o quintal da Casa de Ana esteve presente no momento da ocorrência do fato que gerou o abrigamento, o acolhimento institucional. Porque o nome do sabão mudou, né? De abrigamento para acolhimento institucional. Mas eu acho que ele continua fazendo a mesma espuma. Em direito é assim, direito muda os nomes das coisas, mas as coisas continuam fazendo o mesmo efeito. Fala, Nelson. Sabão também tem várias coisas, né? Pode ser que a casa lava, exatamente, família acolhedora, né? Família acolhedora é uma boa ideia. Agora, vamos fazer casa lá com mãe social? Eu vou pedir equiparação à mãe social, porque não tenho o meu FGTS recolhido, nem minha cota previdenciária também recolhida como mãe. Não tenho direito a férias. realmente a lei tem que ser superada. Com 13º, nem 1/3 constitucional sobre as férias. É diferente, gente. A mãe social pode ser dispensada. É diferente. É temporário. A gente fica querendo brincar de história da carochinha, imitar uma situação que não é.
a convivência familiar que a lei determina. O quintal da Casa de Ana, que luta para apoiar as famílias adotivas, pretendentes à adoção, divulgar a nova cultura da adoção, obviamente se sensibiliza com a situação das crianças institucionalizadas e quer garantir esse direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças. E foi nessa porta, né, batida do judiciário, que o judiciário mandou um recado: não, nós temos que priorizar a família de origem. Então, o Quintal de Ana escreveu um projeto, porque conheceu todos os abrigos de Niterói e São Gonçalo, que são duas cidades limítrofes, e percebeu que os abrigos tinham dificuldades quando dispunham de uma equipe técnica. Essa equipe técnica era demandada pelas urgências do abrigo, as necessidades das crianças que estavam lá, e não tinham condições de fazer um trabalho de busca dessa família de origem, de tentar ir lá onde a família de origem estava e tentar reatar esse vínculo. E também foi verificado que havia apenas números em Niterói e São Gonçalo. O abrigo tal tem 40 vagas, tem 10 disponíveis, são 30 crianças, 30 meninas, e 10 meninos, 20 meninas. O abrigo tal vai de tantos anos, tem tantas vagas. Quem é? É um processo que está lá no judiciário. Mas o município conhece essa criança? Quanto tempo ela está lá? Existe um diagnóstico? O motivo que gerou o abrigamento? Isso começou a acontecer em 2006 em Niterói, no segundo semestre de 2006. Nós escrevemos esse projeto, Um Lar para Todos, que participou de um processo seletivo para financiamento público da Petrobras, e estamos com esse projeto até os dias de 2014, né? Até os dias de 2014, esse projeto está valendo com patrocínio da Petrobras. Por isso que eu sou funcionária da Petrobras. Percebe? Estou brincando. Amarelo e verde. Tem Brasília, nada com patriotismo. Enfim, pode passar. E nós fizemos, num primeiro momento do projeto, o diagnóstico da situação das crianças institucionalizadas em Niterói. Nós conseguimos autorização para ir aos abrigos, e eu vou falar abrigos porque naquela época era abrigos mesmo, e estudar cada criança, fazer o levantamento. Quem é? É Luísa. Tem quantos anos? Nasceu quando? Quem é o responsável por Luísa? Quantos anos? Por que você foi abrigada? Por que ela foi abrigada? Na verdade, não era assim direto a criança, né? Obviamente. Quanto tempo essa criança está abrigada? Quem é essa família? Vamos promover uma atividade com essa família? Vamos visitar essa família? E não me deixa mentir a Marisa. Levanta aí, Marisa, dá tchau para todo mundo. A Marisa é assistente social, foi a muita casa, em comunidade, e conhecer essas famílias. E aí, está aqui mais ou menos, foi feito o primeiro levantamento, eram 277 crianças abrigadas, 8 abrigos que nós entramos, porque nós não entramos, porque ele era um abrigo que já tinha um atendimento de uma outra entidade não governamental, que era um abrigo de crianças com deficiência, mas recebia o atendimento de uma ONG chamada Quadrante, que trabalha justamente o reatamento de vínculo das famílias biológicas com seus filhos deficientes. Aí apuramos isso e atendemos. Aí começamos, já no final do projeto, do primeiro período, fizemos uma parceria com o Conselho Tutelar e eles começaram a mandar crianças para o nosso atendimento. E nesse momento o Quintal pôde intervir, evitando o abrigamento, porque nós percebemos, chegou ao cúmulo de ter um encaminhamento do Conselho Tutelar para abrigamento de uma criança